Oi, gente, boa noite. Vamos dar início a mais uma live do Destrava Psi. Hoje, o tema que a gente vai conversar aqui é quem eu sou para fazer lives, dar entrevistas, falar sobre alguma coisa, quem eu sou para começar a atender meus pacientes, quem eu sou para fazer uma visita escolar, né? Será que eu já posso fazer isso? Será que eu tenho esse direito? Inclusive, eu pensei aqui em dar um foco sem ser apenas nessa parte de redes sociais, tá? Pra gente também desmistificar um pouquinho, porque a famosa síndrome do impostor acaba bloqueando a gente não só nesse mundo, né, do Instagram. Quando a gente começa a atender, a insegurança que a gente tem, muitas vezes proporcionada pela falta de uma boa base na faculdade, também interfere muito no início dos nossos atendimentos, né? Quem eu sou para fazer uma sessão de orientação de paz, treme na base, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso e como todo esse bloqueio, né, essas amarras em relação à nossa segurança, como isso interfere, né, no nosso crescimento na profissão, como isso também interfere no nosso faturamento também, como psicólogo. Então, sejam bem-vindas e bem-vindos, né, aqui o público maior feminino. Não comecei com musiquinha, barraram minha musiquinha. A Gabi e o Caio, então eles mandam e eu obedeço. E vamos começar, né? Da última live eu não interagi muito com vocês, porque eu tava bem concentradinha aqui no modelo novo de live, né? Que a gente tá fazendo com o roteiro, bem estruturado. Mas hoje, né, eu vou me concentrar, vou conseguir fazer as duas coisas, se Deus quiser. E vai ser rapidinho também, gente, porque eu confesso a vocês que hoje eu tô bem no meu limite nesse horário. Normalmente eu atendo até 7 horas. E hoje eu atendo até 8 e a gente tá testando esse horário. E eu acho até que eu tô um pouquinho dodói. Mas vamos lá, fazer o que tem que ser feito, né? Meia horinha aqui pra gente começar. Vamos começar e vamos falar aí sobre esse assunto que eu acho que é bem importante. Aqui no Destrava Psi, como eu expliquei pra vocês na primeira live, eu vou ajudar vocês a desmistificar algumas ideias, né, algumas crenças e alguns posicionamentos, ou então as falta de algumas atitudes, né, que acabam implicando no crescimento, né, no nosso crescimento dentro da nossa profissão, na psicologia. E cada live a gente vai falar sobre um tema, né? Hoje é a segunda live. E a gente vai ter essas lives dia de terça e quinta, ok? Por que, né? Por que essa ideia de que eu não mereço, eu não sou merecedora, eu ainda não me sinto preparada para fazer determinadas coisas? Porque isso acaba interferindo na nossa atuação, no nosso posicionamento, né? Isso começa logo quando a gente se propõe a fazer os atendimentos, né, na psicologia clínica. A gente sai da faculdade, muitas vezes na faculdade, a minha experiência foi essa. Eu fiz uma faculdade onde quase nada do que eu estudei lá eu consegui aproveitar para o meu trabalho, né? Porque ela tinha um viés muito mais voltado para a área social e para a psicanálise, que era a abordagem era psicanalítica e era uma abordagem que eu não me identifico. E na área social, né? Naturalmente, porque eu estudei na UFAL e aí o foco normalmente vai ser esse, a área acadêmica. Isso me frustrou bastante, né? E eu fui buscando fazer minhas coisas todas por fora. Não fiquei esperando, né, que isso caísse do céu pra mim lá na faculdade. Foi difícil, mas a gente vai dando o nosso jeito, né? Até porque eu tinha em mente o que eu queria, né? No final, assim, da faculdade. Então,
Quando a gente sai da faculdade e se sente assim um pouco despreparado, né? Caindo no mercado de trabalho, meio que... Eu não tive não esse sentimento, tá? Mas eu conheço muitos colegas que tiveram, principalmente colegas da pós. Sentia que precisava ter uma autorização de um estágio que ela precisaria estar, que esse estágio não existe, eu vou dizer por quê. Que é o estágio de se sentir totalmente preparada para alguma coisa. Elas esperavam que chegasse nesse nível para poder colocar em prática a sua atuação. E, na verdade, se a gente passa 5 anos na faculdade, mesmo que a faculdade ela não te prepare especificamente para a área que você está trabalhando, você se forma, você tem direito, né, a tirar seu CRP e você é psicólogo. Então, cada um que lute, né? E vá atrás do conhecimento e da qualificação que precisa para poder atuar na área que quer. Me perdi aqui um pouquinho, mas vamos lá. Não existe... sim, lembrei o que é que eu ia falar. A questão de se preparar no caminho. Vão ter coisas que a gente só vai aprender na prática, gente. Não faz sentido você passar. Eu vou fazer minha pós-graduação. Quando eu terminar minha pós-graduação, eu vou começar a atender na clínica. Primeiro, você vai perder a oportunidade de aprender, né, e de juntar o conhecimento que você está tendo técnico na sua pós, ou no seu curso, na sua formação, com a prática, né, que tem coisas que você só vai aprender fazendo. Segundo, não vai existir esse momento de você se sentir plenamente preparada. Esqueçam isso. A gente lida com seres humanos, é uma complexidade enorme, né? Cada ser humano é um universo, cada abordagem é um universo. E esse momento de se sentir assim, agora ok, estou prontíssima, ele não vai chegar. Você se prepara no caminho. E foi isso que eu coloquei em prática, né? Quando eu me formei, eu já estava fazendo as formações, eu comecei a fazer a minha pós, fui fazer a pós em Aracaju e comecei a atender. Na verdade, me propus a atender, né? Porque até chegar o primeiro paciente demora um pouquinho. Mas foi um diferencial enorme eu poder fazer os atendimentos alinhando ao que eu estava aprendendo na pós-graduação. Então, esqueçam essa ideia, né, de que só vai existir um momento perfeito onde você vai se sentir super preparada, porque isso, não só na atuação, isso se expande para todas as outras ações que você vai ter e que a gente vai falar aqui, né, em relação a fazer um atendimento de paz, formar um grupo, né? Dar alguma aula, dar alguma entrevista, porque se você esperar por esse momento, ele não vai chegar. E aqui, gente, eu não estou falando que é para você fazer e trabalhar e começar a atuar de uma forma irresponsável e desqualificada. Por favor, né? Não interpretem dessa forma, porque o que eu estou falando aqui é que você vai começar sua atuação, você vai começar o seu trabalho e você vai correr atrás de oferecer o melhor serviço possível, entendeu? Então, você vai fazer os cursos, você vai fazer supervisão, você vai fazer a sua terapiazinha, né? Não venham querer burlar esse caminho, porque esse é um tripé que é essencial, principalmente quando a gente tá começando para qualquer coisa, né? A gente mantém isso também da melhor forma, né? Como for possível depois. Mas à medida que a gente vai ficando segura, tudo isso também vai se espaçando um pouco mais. Naturalmente, você vai tendo menos necessidade. Então, para você se sentir mais segura, você vai se cercar de todas as formas que podem te qualificar, que são os cursos, a supervisão e a terapia, ok? Então, tem outra coisa também. A nossa profissão, ela oferece um conforto muito grande dentro das 4 paredes desse consultório, né? Quando a gente vem pra cá, é um lugar que a gente se acostuma e que, como temos o sigilo, né, e todo o contexto que nos cerca, a gente se sente mais segura, que bom, dentro daqui, mas a gente acaba se limitando a isso daqui.
né? E aí, quando a gente vai fazer qualquer outra coisa que seja além dessas 4 paredes, a gente entra na síndrome do impostor novamente. Será que eu posso fazer isso? Será que eu estou preparada para fazer isso? E, gente, quando a gente acaba se boicotando dessa forma, a gente limita o potencial que a nossa profissão tem de transformar vidas além das sessões de terapia, né? Quando a gente se forma, né? Quando a gente faz nossa faculdade, se forma e vira psicóloga, a gente tem um propósito, não é verdade? E isso acaba limitando demais as nossas possibilidades de atuação. Eu sei que isso acontece até quando a gente vai fazer uma visita escolar. Às vezes fica com receio de como aquele outro profissional vai estar nos avaliando, né? Claro que eu fiquei morta de nervoso quando fui fazer uma visita escolar pela primeira vez, que eu ia conversar com a coordenadora, com a psicóloga da escola. E se ela fizer uma pergunta que eu não vou saber responder? E se eu gaguejar, né? E se eu ficar nervosa? Isso acontece. Fiquei desse jeito nervosa, mas fui. A questão é, quando a gente tem um comportamento de evitação dessas situações, o nosso medo e a nossa insegurança só se consolida, né? E a gente não consegue evoluir. Então, gente, a gente ensina isso para os nossos pacientes, né? Que a forma de enfrentar, de diminuir o medo é realmente enfrentando. E muitas vezes a gente se esconde, né? Nessas 4 paredes que nos dá muita segurança, mas acaba limitando demais o potencial da nossa atuação. Então, a gente precisa se assumir como psi dentro do consultório, né? Que, claro, é um passo difícil, como eu falei para vocês logo no início, quando a gente se forma, se sente segura, mas a gente vai buscar se qualificar e buscar essa segurança, né? E saber que a gente não tem como dar conta de tudo. Saber também que a gente não vai saber de tudo nessa vida. Sabe qual era o meu maior medo quando eu fazia live, assim, a primeira vez? Na verdade, era a coisa que me impedia de fazer live. Era surgir uma pergunta aqui, nesse espaçozinho que eu tô vendo vocês entrando, e eu não saber responder. E eu odeio improvisar. Quando eu fui dar a minha primeira entrevista na TV, eu fiz umas 10 páginas de resumo sobre o tema. E era um tema que eu amava, que era criatividade. E eu queria fazer o máximo de preparação para eu poder manter as coisas sob o meu controle. E aí entra a terapia, né, gente? Estão entendendo, né? Que eu sou uma pessoa controladora, ansiosa, controladora, perfeccionista. Então, o que isso fazia comigo? Me deixava ainda mais nervosa. Eu tava até comentando com a Gabi e o Caio que agora a minha técnica é não me preparar. Mentira. Quando eu domino, quando eu já tô segura do tema, eu busco me preparar, assim, muito pouco, porque eu sei que aquilo ali, aquele comportamento de compensação, de fazer páginas e páginas e páginas, vai me deixar mais nervosa. Eu vou ter a sensação de que eu não vou conseguir falar tudo, né? Porque geralmente é bem pequenininho e vai me deixar mais nervosa. Então, hoje, eu tento me preparar de uma forma limitada. Quando eu não sei o tema, eu tenho um dia, porque normalmente a gente é convidada com um dia de antecedência, eu tenho um dia para poder me preparar. Às vezes, eu não domino o assunto, mas eu não me permito não ir lá e me expor. Porque eu sei que normalmente eu evito, né? Eu nego algum convite porque eu estou com vergonha, porque eu não quero sair da minha zona de conforto, né? Não sei se alguém se identifica com isso aí. Já fiz isso, mas hoje eu não me permito mais, né? Então, quando chega um tema, só se for um tema muito nada a ver, né? Que não tenha nada a ver, que não vai agregar em nada com o meu posicionamento. Mas se tem a ver com o que eu trabalho e eu não me sinto segura, eu tenho um dia para estudar esse tema, gente. São, no máximo, 5 minutos. E dá tudo certo, entendeu? Então, assim, quando a gente tem esse posicionamento de se expor e de abraçar aquilo ali com propósito, a gente amplia, né, as nossas possibilidades. A gente consegue transformar outras vidas também. Às vezes as pessoas falam, terapia, psicóloga, coisa de quem tem dinheiro. As pessoas reclamam, né?
mais importante sobre o tema, eu sempre uso essa dica que você compartilhou. Renatinha, tem essa dica também, pra você citar as coisas, né? Listar as coisas mais importantes sobre o tema. Dar um Google rapidamente pra ver o que é que tá sendo falado sobre aquele tema. E se preparar nesse sentido. Então, assim, quando a gente abraça, né, essa ideia de se expor mais, de falar mais, a gente consegue transformar mais vidas, né? A gente não limita as nossas possibilidades de transformação às quatro paredes do consultório. Além disso, tem um benefício muito grande pra gente, que é ser visto e ser lembrado. Não podemos excluir isso, né? Como que a gente vai ser lembrado? Vejam bem, me digam aí. Claro que tem as indicações, né? A gente tem as indicações, que é uma ótima forma de captar clientes. Eu acho que é a mais recompensadora, né? Quando chega um outro paciente e diz, olha, eu fui indicado por fulano. Isso quer dizer, isso é o auge do auge, que é quando a gente sabe que a gente tá fazendo um trabalho muito bom. Mas, se a gente se limita ao que a gente faz aqui dentro do consultório, é muito difícil que as pessoas saibam o que a gente faz, né? Eu até vou jogar aqui uma ideia de que a gente tá sendo um pouco egoísta, né? Deixando isso aqui. E aí, como que as pessoas vão saber que eu sou uma boa psicóloga, né? Como que as pessoas vão saber que eu trabalho com determinada demanda? Quem não é visto, esse é o clichê que eu gosto de lembrar. Eu adoro frases clichês, né? Não sei se eu já disse isso aqui pra vocês. Porque elas são cartões lembretes pra mim. Quem não é visto, não é lembrado. Ok, eu tenho dificuldade, eu sou muito tímida, eu não gosto de me expor. Tudo bem, sendo que isso, se você não se propor a enfrentar, vai limitar muito o teu alcance. Como é que isso implica no nosso crescimento? Na captação de clientes mesmo, gente, né? Todas as ações que eu disse para vocês na terça-feira que a gente precisa ter, né, de se remexer para poder fazer essa captação, elas interferem em como a nossa agenda está. Por quê? Hoje a gente usa aqui o Instagram de uma forma muito positiva, nesse sentido. Não é para ninguém agora eu tô sofrendo, ficar neurótica com uma coisa eu tenho que fazer. Não, no seu ritmo, no seu jeito, você procurar falar sobre aquilo que você faz com que as pessoas saibam, tenham conhecimento sobre isso, né? Tenham a consciência de que você faz aquilo. Eu dou um exemplo que, assim, desde que eu comecei a atuar, isso é muito natural, tá? Sendo que é algo que eu percebo que tem um impacto grande. Eu respiro psicologia. Então, se eu tô, às vezes, sei lá, fazendo a unha, né? Todo mundo sabe que eu sou psicóloga, porque eu chego lá, eita, tenho que fazer logo porque eu tenho um paciente, eita, não sei o quê, comenta alguma coisa do consultório, vou dar uma entrevista amanhã. Isso não é nada forçado, não é nada arquitetado. Eu faço de uma forma muito natural. Mas acaba impactando aquelas pessoas, sabem que eu sou psicóloga. Você atende o quê? Eu atendo criança, atendo adulto, atendo lá no Le Monde. E isso amplia o nosso alcance, né? As pessoas que estão no seu meio pessoal, elas sabem o que vocês fazem, né? Elas sabem que você ama ser psicóloga e ama atender aquela demanda, porque você pode não atender elas, né? Você não vai poder atender elas, mas elas sempre vão ter algumas pessoas para te indicar. E elas só vão te indicar se elas sentirem que você é engajada naquele processo. Então, gente, eu sinto muito quando isso acontece, né? Desse quem sou eu para fazer determinada coisa, porque acaba roubando da gente muitas possibilidades. E eu sei que muitas vezes isso acontece porque a gente não se sente merecedora daquele espaço. Por exemplo, começa aqui no Instagram e tal, e eu começo a falar sobre criatividade. E aí eu penso, mas eu vou fazer a mesma coisa que a fulana já faz, né? Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou falar sobre as mesmas coisas, eu vou... tá todo mundo já fazendo isso, por que eu vou falar? Será que eu não vou estar imitando? Quem me conhece aqui, quem me acompanha, sabe que eu falo muito, né, do método Howe como artista, né? Nada na vida é original, gente.
Tudo é inspirado em algo. Então, o que você fizer, o que eu faço aqui, eu me inspiro em algumas outras pessoas. Só que eu me inspiro em várias, junto, coloco a minha essência e esse bolo é o meu, né? Sendo que se você ficar nessa de que você vai estar imitando uma pessoa e aquela pessoa... Você entende que é algo como se fosse assim, eu não sou merecedora, eu não sou diferentona, eu não sou original, então eu não vou fazer nada. E aí você acaba não fazendo nada, absolutamente nada. E se bloqueia, né? Acaba limitando muito as possibilidades. Tem muita gente que diz assim, eu não vou fazer essas coisas porque eu não gosto dessas coisas de Instagram. Ok. Ninguém é obrigado a nada. Mas muitas pessoas que falam isso é porque estão com todos esses bloqueios por trás. Entendeu? Alguém tem alguma pergunta? Eu tô falando aqui que nem uma metralhadora. E não sei se vocês querem perguntar alguma coisa. No final eu vou responder. Tá certo? Entrou uma pessoa muito especial aqui, que é a Manu. Não sei nem se ela ainda está. Estou muito feliz com sua presença, amiga. Muito honrada. O que você sabe, gente, já é mais do que suficiente para você se autorizar a fazer as coisas que você deseja fazer dentro da sua profissão. Entendeu? Você não assumir isso, não se expor, não sair dessas 4 paredes do consultório, limita a sua atuação e a possibilidade de transformar outras vidas, né? E a gente tem esse dever. A gente é muito poldada, aí eu vou entrar em outro ponto que é muito importante. Não só na faculdade, mas no nosso meio, a gente é muito poldada sempre. E aí, o que eu percebo muito eu posso fazer isso? Será que eu posso estar falando sobre isso? Será que eu posso fazer live? Será que eu posso estar fazendo posts? Será que eu não vou estar sendo muito metidinha se eu estiver fazendo? Será que eu não vou estar sendo muito blogueirinha, né? Olha, eu vou dizer a vocês, eu não conheço ninguém que já foi chamado de blogueirinha PC que se arrepende disso aí. Porque normalmente quem é chamado de blogueirinha PC é quem está dando aqui a cara a tapa, né? Se expondo, falando sobre algo, produzindo algum conteúdo e isso tem um retorno incrível, né? Pra quem tá aí. Então, quem quiser que fale, né, das blogueirinhas, na verdade, blogueirinha é criador de conteúdo, em cada área, a gente vai ter isso em cada área. Hoje, isso aqui, esse espaço é o nosso cartão de visita, né? É a nossa forma de se conectar com o nosso público. É a forma que as pessoas têm de ter um test drive de quem a gente é. Não tem ninguém mais hoje que receba uma indicação que não vai procurar o Instagram de um profissional. Ok, vão ter as super exceções. Mas me diga, se você vai no restaurante e você não entra antes no Instagram pra ver a foto da comida. Meu cardápio é o Instagram, né? Quem é que vai numa loja e não dá uma olhadinha antes no Instagram da loja pra poder ver o que aqui tem? Você se conecta antecipadamente pelo Instagram. E por que a gente não pode fazer isso? Dentro dos nossos limites éticos, respeitando a nossa essência. Né? Então, a gente é muito poldada na faculdade sobre alguns estereótipos de psicologia. E não só na faculdade, no nosso meio também. Eu já fui muito criticada, eu imagino que quem tá aqui também. Mas, isso só faz com que a gente fique paralisado, né? Peraí, eu tô aqui... Meu negócio travou, voltou. Isso faz com que a gente fique paralisado e faz com que a gente se limite na contribuição, né, do que a gente pode oferecer para o mundo. Muitas outras profissões são mais ousadas aí nesse sentido. E eu acho que a gente acaba perdendo muitas oportunidades, né, da psicologia ser algo, a terapia ser mais aceita pelas pessoas, a gente diminuir o preconceito que muita gente ainda tem com a psicoterapia, porque não se fala em psicologia. É todo mundo cheio de receios, de não me toques, não pode postar isso, não pode postar aquilo, né? Vou escondido pra terapia. O Bruno Soalheiro jogou um desafio esse ano que era pra você postar
Pra você postar, já eu falo, pra você postar, um desafio de você postar na sua terapia, uma foto com a sua terapeuta. E eu achei isso incrível, porque tudo bem, né? A gente não precisa ser sempre assim, mas esse é um movimento de levar a psicologia para as pessoas. E o quanto, gente, que a gente pode salvar vidas, né? Só se fala nisso no Setembro Amarelo e no Janeiro Branco. Não, a gente tem essa responsabilidade de quebrar esses estigmas. A gente perde muitas oportunidades quando a gente se cala. Então, tenham isso em mente, né? Tenham essa responsabilidade, abracem essa responsabilidade. Quem sou eu para fazer isso? Você. É a Lara, é a Maria, é a Laura, é a Carol, é a Carita, que está aqui, que é psicóloga e que tem total capacidade e autorização para fazer o que você quiser, entre aspas, tá? Relacionado à psicologia. Se você está formada, e olha que a gente sabe que hoje muitos estudantes já produzem conteúdos. Lara, o que é que você acha disso? Eu acho ótimo. Por que todo mundo produz e a gente não pode produzir? O meu sonho é que exista, não sei se a Carol tá aqui ainda, o meu sonho é que exista uma revolução de uma educação emocional tão quanto existiu há pouco tempo e está existindo em relação à educação alimentar. E como é que as pessoas conseguiram isso? Tá na modinha ser fitness. Vocês não acham que esse mundo que a gente tá aqui das redes sociais muitas vezes trazem gatilhos tóxicos, mas eles trazem muitos benefícios. É muita informação compartilhada que beneficiam as pessoas. E por que a gente não pode fazer isso, né? A gente trabalhando com uma área super importante. Então, o meu recado de hoje é esse. Você está habilitada a fazer o que você precisa fazer, além das 4 paredes do consultório, se você quiser fazer, tá? Ninguém é obrigado a nada, absolutamente nada. A dica que eu dou, eu vou dar outra dica aqui, que eu sempre faço. Aceita o convite e sai correndo. Aceita e depois você dá conta dele. Fui chamada para dar uma palestra na escola, tô morrendo de nervoso. Aceita e depois você se prepara. Eu tô com vontade de lançar um curso, eu faço isso, viu? Psicriativa eu fiz isso. Os workshops que eu dei de disciplina positiva eu também fiz isso. Precisei de muita ousadia, muita coragem. O que é que eu fiz? Fiz a arte, postei e saí correndo. E aí depois eu que lutasse pra me preparar pra isso. Então, se você tem muita dificuldade, se você procrastina muito, se você é muito perfeccionista, se você é muito controladora e ansiosa, a dica que eu dou é essa. Aceite o que precisar e depois você se prepara. Depois você corre atrás. Tá certo? Eu acho que ninguém tem nenhuma pergunta sobre o tema. Eu vou só comentar aqui que as meninas estavam falando sobre o meu lookito. Minha t-shirt maravilhosa com a japinha dos memes. O que é que vocês acharam? Hoje estão bem diferente do que normalmente eu venho. Mas eu gosto tanto dessa japinha. Quem me conhece sabe que eu resolvi comprar essa blusa. A Carita perguntou sobre a minha abordagem. Eu trabalho com terapia do esquema e terapia cognitivo-comportamental, tá? As minhas formações são essas. Hoje, eu trabalho muito mais com terapia do esquema. E atendo... O meu foco era muito maior na infância e adolescência. E desde o ano passado que eu tenho feito uma mudança de público, né? Para o público adulto. É isso, gente. Eu vou finalizar por aqui. Espero ter dado um gás aí pra vocês, autorizado vocês a fazer algumas coisas. A Carita disse aqui, eu tenho um recurso pra lançar. Como foi que ela colocou? Tenho um recurso. Mas estou com dificuldade para postar. Olha só. A dificuldade vai de uma coisa que pra alguém pode ser super simples, que é fazer um post no feed, até, sei lá, tomar posse disso e publicar esse recurso. Né, Bia? Bia, tô de olho, viu? A gente vai ter que fazer a segunda parte da mentoria para eu acompanhar aí
O que é que tá emperrado? Quem sou eu para lançar um recurso? Quem sou eu para lançar um grupo de estudo? Um grupo de clube do livro, né? E você é você, né? Você não tá obrigando ninguém a nada. Você não vai... Olha só, gente, quem acompanha, quem compra suas coisas, quem se inscreve, quem faz o que quiser, né, relacionado a você, não tá sendo obrigado. Se alguém não está gostando do que você está fazendo, ele vai deixar de seguir, ele não vai comprar, ele não vai assistir. Eu tô obrigando alguém a estar aqui nessa live, eu até brinquei hoje, vocês vão enjoar de mim. Mas eu falo isso brincando, porque eu vou aparecer muitas vezes. Mas o que eu tenho para oferecer aqui é gratuito para quem quiser estar aqui comigo. Vou abusar vocês. Tem esse medo também de abusar. Esqueci de falar desse medo. A gente fica com medo de incomodar os outros. Né? Eu vou falar sobre isso, vou repetir isso, vou postar a foto no espelho novamente, né? Vou estar sendo repetitivo. Todo mundo adora repetição, todo mundo adora novelinha. Então, gente, ninguém é obrigado a nada. O que você produzir, alguém se interessa por aquilo, você vai ajustando, claro, de acordo com os feedbacks, mas você não vai estar incomodando as pessoas, tá? Todo mundo aqui tem a liberdade de entrar, sair da live, voltar, ficar, permanecer, comprar o curso, assistir alguma coisa, Ninguém é obrigado a nada, tá certo? É isso, vou ficando por aqui. Hoje foi na cara e na coragem, porque aqui também nem tudo são flores, né? A gente tá começando agora aí o Destrava Psi, mas sempre tem dificuldades também, né? Dificuldades não, desafios. E a gente faz o que tem que ser feito, viu? Um beijo. Tchau.